Informações do Palmeiras na preparação para enfrentar o São Paulo pelo Choque Rei. Informação importantíssima sobre o mercado da bola. Everton Cebolinha de saída do rival. Cabe no Palmeiras? E o que a derrota do Flamengo nos ensina? Fala, família Palmeiras 90 mais, uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Sim, essa cara é a cara plena do cansaço. Mas eu me comprometi com vocês em pelo menos um vídeo por dia e eu vou cumprir minha tarefa, tá bom? Vamos começar falando da partida maravilhosa que o Palmeiras tem nesse final de semana para enfrentar o São Paulo, tá? Palmeiras está treinando forte, sobretudo as triangulações centralizadas e as bolas lateralizadas, mas com um diferencial que eu já vou te explicar. E antes que você reclame e me xingue no vídeo dizendo que eu estou dando ouro pro bandido, informação pro São Paulo, relaxa. Essas informações são públicas, tá? Estão inclusive parcialmente no site do Palmeiras. Então fica tranquilo. Tudo que a gente falar aqui os caras lá já sabem. Palmeiras está trabalhando muito as triangulações de jogadas internas e, sobretudo, treinamentos com campo reduzido, porque o Abel entende que o Palmeiras vai ser pressionado nessa partida contra o São Paulo e o jogo vai passar muito nos pés do Marlon Freitas. Presta atenção no que eu tô te falando. O Marlon hoje é o jogador cujo principal atributo, né, o maior acerto dele está na qualidade de passe. Percentualmente falando, ele acerta 91% dos passes numa temporada inteira, o que é um número assim assustador. Inclusive, quando o número é jogador sob pressão, o Marlon Freitas consegue acertar 90% dos passes sob pressão. Então, essa primeira bola, ela inicia assim ou com o Marlon Freitas ou com o Andréas Pereira, e aí é claro, eu acredito que o Palmeiras fará uma mudança exponencial para a partida contra o São Paulo. Maurício deve começar a partida e a gente já vai falar do time que vai jogar, muito provavelmente, tá? Mas eu imagino que o Abel Ferreira não vai fazer aquela linha com 3 zagueiros, mas logo, bem perto ali do começo do segundo tempo, o Arias vai entrar. Então ele tem sido, entre aspas, um pouco mais poupado, sobretudo porque tá chegando agora, é claro, tá? Vem de um índice de partidas elevados na Europa, mas principalmente porque o Abel vai contar com esse e outros jogadores no momento em que realmente precisar. Eu já vou te mostrar aqui como o Palmeiras deve começar essa partida. Bora pra mesa tática. E é mais ou menos isso Carlos aqui, ó. Miguel, Gomes, Murilo, Piquerez e Kelvin. O Marlon Freitas, esse jogador vai ser um divisor de águas para a saída de bola do Palmeiras. O Andréas Pereira, você já sabe, você que acompanha o canal, já é ligeiro e já entendeu que ele vai jogar entre linhas, flutuando aqui, né? Sempre buscando essa segunda bola, né? Para poder armar o jogo aqui. Maurício mais à frente e o Alan, obviamente, para fazer o que ele fez contra o Fluminense, quebrar linhas, tá? A gente já vai falar do mercado da bola, mas eu queria lembrar uma coisa para vocês. O John Arias, ele tá chegando e tá ocupando essa faixa do campo aqui. Gente, isso não é à toa, tá? O Abel tem pedido para ele sim jogar na ponta esquerda. Vejam, eu acertei essa, tá? Nós acertamos, né? Ponta esquerda pro John Arias, né? Mas principalmente para ocupar a área central do campo. Porque quando os jogadores pegam a bola próximo do John Arias, eles sabem que eles podem acertar a tabela, que o John Arias vai devolver a bola redondinha. Ó, questão de tempo, tá? Provavelmente não contra o São Paulo, mas em breve o Maurício provavelmente vai ser sacado desse time. Embora o Maurício participe de quase todos os gols do Palmeiras, analisando o nível técnico não dá pra comparar, né? O John vai ocupar a titularidade e é questão de tempo, é só a gente esperar que a gente vai ver isso acontecer. Na frente a nossa dupla Flaco Roque, como sempre, né? Com o Flaco Lopes caindo um pouquinho de rendimento. Daqui a pouco a gente vai analisar os jogadores que vocês me pediram aqui no SofaScore, tá? Mas eu quero lembrar vocês que a partida vai começar às 8h30 no domingo, 8h30 da noite, né? A partida que vai ser sediada na Arena Crefisa Barueri e os valores dos ingressos flutuam. A entrada inteira, sem os benefícios do Avante, né? Flutua entre 30 e 60 reais. Palmeiras tem a expectativa de botar 15 mil pessoas, um pouquinho mais, na Arena Crefisa. Bora empurrar esse time e vamos vencer o São Paulo. O Palmeiras tem bola para fazer isso, embora a imprensa e a arbitragem sejam fatores que a gente vai ter que ficar, ó, espertos. Os jogadores têm que entrar com a cabeça limpa para a partida, tá bom? Girando nossa roda de notícias e entrando no mercado da bola. Primeira coisa, Everton Cebolinha. Muita gente falando da notícia do Bola VIP aí, né? Que o Everton Cebolinha, ele
não deve renovar com o Flamengo e estaria disponível no mercado, que o Palmeiras já fez uma sondagem e tal. Gente, vamos lá. Esqueçam, tá? Minha opinião sincera, aí não é informação, é análise, com base em tudo que a gente vê falar do mercado da bola, com base no perfil de contratação do Palmeiras. Já já nós vamos aqui ver no SofaScore os dados do Cebolinha, mas não faz sentido pro Palmeiras essa contratação, tá? O Palmeiras está mirando outros tipos de jogador. O Everton Cebolinha é um atleta que tem qualidade técnica e que poderia jogar bola no Palmeiras, mas eu duvido muito, muito que o Palmeiras vá fazer qualquer investimento por esse jogador. Lembrem-se, tá? Diversos jogadores do Flamengo já fizeram essa jogadinha, né? De falar que gostariam de ir pro Palmeiras, de, sabe, expor a situação de negociação para tentar renovar com o Flamengo. Eu cito o Bruno Henrique, que foi o caso que para mim me incomodou mais, tá? Mas tem outros nomes por aí, incluindo o Michael. Então não, esqueçam Everton Cebolinha. Agora a respeito do Nino, tá? O mercado da bola do Palmeiras está muito próximo de encerrar e a expectativa que a gente tem é que o Palmeiras realmente não vai trazer mais ninguém, tá? Essa é a informação verdadeira. Agora, calma. Lembra que eu falei no ano passado, quem tá aqui no canal há bastante tempo, até deixa um comentário aqui pra mim. Eu lembro, Henrique, você falava isso no ano passado. Em outubro, em setembro, a gente já falava. As negociações que vão acontecer na época, né, em janeiro, elas já estão rolando. E é isso, negociação demora. Então, sim, o Palmeiras trará Nino. Isso eu não tô cravando, mas é uma certeza com base no que a gente está analisando do mercado. O Nino será jogador do Palmeiras, o Palmeiras vai utilizar a estratégia que utilizou contra o John Arias. Em junho, o Nino deve chegar, tá bom? E junto dele, um rumor que ganhou muito, mas muito, muito, muito calor, né? Aqueceu o rumor. Foi o Fabinho, tá? Então, assim, o Palmeiras já fez ligação, Abel já ligou, enfim, o Fabinho já buscou informações de como é a estrutura do Palmeiras, folha de pagamento se tá paga tudo em dia. Cara, o Fabinho tem grandes chances de vestir a camisa do Palmeiras em junho também, tá? Palmeiras está preparando ali um bote, e é assim que o Verdão tá fazendo. A gente reclamou muito da lentidão, né, do Anderson Barros no mercado da bola, mas parece que as coisas estão começando a se encaminhar. E se o Palmeiras traz o Fabinho, cara, vai mudar de patamar. Outro nome que está sendo especulado é o do Luiz Henrique, nós já falamos dele aqui no vídeo, né, nos vídeos antigos, baita ponta direita, né, baita jogador, já vimos número, ele encaixaria perfeitamente no Palmeiras com a saída do Alan, e é nisso que eu aposto. Eu acho que o Palmeiras vai fazer um movimento pelo Luiz Henrique real, tá? Já fez uma sondagem, já botou uma possibilidade pro Zenit, e o Zenit definiu que vende o jogador por 40 milhões de euros. Estamos falando ali algo em torno de 200, quase 260, 270 milhões de reais, que é um valor assim, fora da realidade. A menos que o Palmeiras venda o Alan e o Flaco Lopes, vai sobrar dinheiro em caixa, e isso assim, não é nenhuma questão de eu quero, eu gostaria que os atletas ficassem no Palmeiras, mas é difícil, né? Proposta de Liverpool, proposta de Atlético de Madrid, o Palmeiras deve acabar vendendo os jogadores pelo interesse dos jogadores também. Então, se eu tivesse que cravar um jogador aqui na ponta, seria o Luiz Henrique e não o Cebolinha. E aí esse time ia voar, hein? Imagina o Luiz Henrique na ponta direita do Palmeiras, velho. Meu xará, hein? Cara, fantástico, tá bom? Agora, a gente brincou aqui nos vídeos atrás porque fizeram um clickbait ali, uma fake news, né? Dizendo que o Giai iria pro Atlético de Madrid por 40 milhões de euros. Eu até dei risada aqui, brinquei e falei, gente, pelo amor de Deus, né? Eu levo ele no aeroporto se precisar. Mas brincadeiras à parte, acontece que o Giai está sim sendo especulado no Atlético de Madrid. Que loucura, né? Mas não por esse valor, né? É óbvio. Palmeiras espera receber algo em torno de 90 milhões de reais, 70 milhões de reais. Não vai ser nada muito diferente disso, né? Eu venderia e eu levaria no aeroporto, tá? Com tranquilidade. Agora falando sobre o Maurício. O Maurício tem proposta da Europa, tem proposta de Atalanta, tem sondagem, na verdade, né? De Atalanta. Eu acho que ele é um bom jogador pro Palmeiras, mas não é o nosso titular. Mas é aquilo que a gente tá sempre falando aqui, né? Se o Palmeiras quer de verdade ter um jogador de alto nível, um elenco de alto nível, né? Precisa do Maurício no time. Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a sua, porque é sempre muito importante, tá bom? Bora pro SofaScore, porque eu quero ver os números dos jogadores que vocês selecionaram pra gente analisar, tá bom? Esse quadro tá maravilhoso demais, né? Eu tô aqui no nosso SofaScore e o primeiro nome que me sugeriram aqui foi o Goulão, que é um membro da nossa comunidade do WhatsApp aqui. Ele disse o seguinte: Henrique, pelo amor de Deus,
analisa o Paulinho do Toluca. E se você quer ter o seu jogador analisado, deixa um comentário aqui pra mim que eu vou fazer o possível. São muitos comentários, não dá. Mas de repente a gente faz um vídeo só analisando os jogadores que vocês selecionaram. Ou uma live, né? Diz nos comentários se vocês querem isso, tá bom? Então vamos lá, não conheço o jogador. Paulinho é um jogador português que joga no Toluca do México. Ó, 33 anos, um jogador mais velho, né? Forward, é um atacante, beleza? Canhoto de 1,87 m. Caramba, atacante canhoto e alto, né? Vamos ver, vamos ver. 5,5 milhões de euros, uma grana que caberia no bolso do Palmeiras, né? Daria para utilizar. Centroavante, pontos fortes. Quando o SofaScore escolhe isso aqui, geralmente eles analisam muitos números, tá? Passes longos, finalização e posicionamento. Ou seja, um jogador que não é linha dura, né? Solta a bola, se posiciona, deve finalizar bem também. Pontos fracos, controle de bola. Aquela qualidade que o Flaco tem, ele não tem, né? Vamos dar uma olhada aqui na Liga Mexicana 24-25. Ó, vamos lá. 20 jogos, sendo 19 como titular. E é um jogador que se movimenta muito, né? Legal. Pô, louco, 16 participações em gols. Caramba, números elevados, hein? O Toluca não é o melhor time mexicano da liga, tá? Da clausura. Não é. Não sei, hein? Não sei, ó. 16 participações, 32 ações com bola, que pra um centroavante é um número elevado, tá? 25% de conversão em gols, bom número. Bom acerto de passes, tá? 77% no geral. 35% de acerto de drible, é um jogador não tão técnico assim, né? Mas ok. E participou da equipe da semana 3 vezes. Cara, eu vou ser honesto com você, tá, Golão? Você que tá me assistindo agora aí, deixa um comentário pra mim, hein? Irmão, eu arrisco, tá? Eu arrisco. Eu acho que 5 milhões de euros não é nada absurdo, tá? Pra um atacante reserva. Palmeiras contrata o cara e deixa o cara no banco, põe um jogo ou outro, sei lá, pode fazer sentido. Com essa altura, o primeiro jogador que vem na minha cabeça é o Pedro Raul. Sabe o Pedro Raul do Corinthians? Vamos dar uma analisada dos números do Pedro Raul na temporada 2025 no Brasileirão. Ele jogou o Brasileirão de 2025 pelo Ceará, se não me falha a memória, né? É. Vamos lá. Ó, ele fez. Vamos comparar certinho aqui. Ele fez 14 jogos a mais, tá? Que o nosso Paulinho português. E ele fez 3 gols a menos, velho. Em 14 jogos a mais, o Pedro Raul fez 3 gols a menos. E o Pedro Raul jogou num time que ele era estrela, né? Basicamente, ele perde em tudo, tá? Em tudo pro nosso querido Paulinho. Só ganha nos duelos aéreos. Ok, isso daí não faz tanto sentido, né? Meu crivo, Paulinho português, o Paulinho cópia, passa no meu crivo para chegar no Palmeiras por conta dos números. É um teste. Palmeiras não pode viver de aposta, mas é uma possibilidade legal. Parabéns, golão. Foi apresentado para nós também o Lianco. Esse aí é velho conhecido, tá? Conheço o futebol do Lianco já há um tempo, acompanho. Bom zagueiro. Cabe com a camisa do Palmeiras? No meu entender, não. Tá, já tô antecipando a informação, mas vamos olhar os números dele, vamos ver se eu me convenço. 5 milhões de euros, ok, um valor ok, né? Não tem pontos fortes e fracos notáveis. Vamos analisar o Brasileirão de 2025 do nosso zagueiro Lianco. 17 partidas, 0 gols, 0 assistências, né? E aqui que nos interessa. Duas interceptações por partida, números interessantes, tá? 6 bolas recuperadas por jogo, também um número interessante. E passes, 89% de acerto. Passes no terço final ou passes longos, ele tem 45% de acerto. É o que eu falo, entre o Lianco e o Benedetti, eu fico com o Benedetti, tá? É óbvio que não vai dar pra comparar, porque o Benedetti tem bem menos partidas e tal, mas analisando o Paulista, será que ele fez algum jogo no Paulista? Não lembro não, né? Fez 4 partidas. Vamos analisar o Mineiro. O Campeonato Mineiro. Ih, o Lianco tá lesionado, né? Ele tá fora de combate. Mas só pra gente ter uma noção, ó. Benedetti fez 4 partidas esse ano e no Campeonato Mineiro o Lianco fez 9. Defendendo, ó, o Benedetti é menos driblado acerta mais, né? Corta mais bolas, marca melhor. Então aqui os números não mentem, tá? Eu prefiro realmente o Benedetti. Outro nome que me pediram muito, esse sim eu assino embaixo, Alexander Barbosa. Vamos direto para os números dele, tá? Eu assino embaixo a chegada do Alexander Barbosa, jogador de altíssimo nível, que no Brasileirão 2025
tem números interessantes, tá? 24 partidas, as 24 como titular, um zagueiro que joga preferencialmente pelo lado esquerdo do campo, mas que é muito técnico, tá? Não fez gols e não deu assistências, mas olha o número de ações com a bola, 74, assustador. Nós já vamos comparar ele com o Lianco se for o caso, tá bom? Defendendo, número de interceptações, cara, tudo muito elevado, né? Embora ele tenha desarmado só 2 vezes, ele recupera muitas bolas por jogo, uma média de 5 recuperações e corta uma média de 7 bolas por jogo, números assustadores, tá bom? Gosto do nome do Barbosa, encaixa perfeitamente no Palmeiras, tá? Agora o Everton Cebolinha, que tanta gente tá falando aí, um valor de mercado estimado em 6 milhões de euros, algo em torno ali de, quase 40 milhões de reais. Na temporada 2025, no Brasileirão, o Cebolinha teve uma média baixa, 6,8. 23 jogos, sendo apenas 9 como titular. Números ruins, tá? Um gol e 3 assistências, números bem ruins, né? 23 ações com a bola, um acerto de 82% de passes. Então, assim, nada demais. 40% de acerto nos dribles certos, tá? Acertos nos dribles, né? Acertos no drible certo é maravilhoso. Então, assim, cara, Brasileirão 2024, a gente tem o mesmo número de acerto, um gol e 2 assistências. Cara, não. Trazer o Cebolinha pra passar raiva, eu acho que não vale a pena. Então, rapaziada, muito obrigado pelo carinho de sempre. Vocês estão me ajudando a construir um projeto, não só um canal, uma empresa, tá? Siga a gente nas outras redes sociais e, por favor, tá? Se você gosta do nosso conteúdo, curte esse vídeo, hypa o vídeo e deixa um comentário pra mim, tá bom? Não esquece do nosso projeto, que é a nossa revista digital, que tá maravilhosa. Mais uma vez eu agradeço pelo carinho de sempre, tá? Muito obrigado e avante palestra.